Então, boa noite novamente, né? Sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro. Eu estava revisitando os nossos encontros anteriores e vendo aí, eu lembro que a gente falou, olha, gente, vamos lá, vamos começar o Formadores, 2º encontro, 3º encontro, e agora a gente está aí já, né, avançando para a reta final. Estamos no 7º encontro. Então, parabéns para a equipe que se manteve, né? Ainda tem alguns colegas faltando, mas o pessoal foi bem presente, assim, em todos os encontros. Eu agradeço muito que vocês deram essa oportunidade para vocês, né? A primeira vez que eu fiz o Formadores como cursista, no início, assim, a gente pensava, puxa vida, mais um curso, mais uma reunião, mais um encontro. E aí, ao longo dos encontros, a gente foi percebendo como era legal a gente falar do nosso dia a dia com outras pessoas que estão também como líderes, desenvolvendo aí as mesmas atividades que a gente desenvolve. Então, o formador, ele trouxe isso, né? Ele trouxe essa junção da prática com a teoria, com aquilo que a gente recebe de orientação, para nos nortear, nos dar o segmento aí. Então, o formador faz isso. Que bom que a gente está chegando aqui juntos, né, ao final dessa etapa. Então, a semana que vem nós teremos o último encontro, né? Então, nós vamos orientar bem hoje a respeito da preparação para o último encontro, né? Então, esse encontro de hoje, ele é bem importante, né? Ele é uma continuação que a gente já teve lá no 5º encontro, a Prova Paraná, né? A primeira parte. Aí, a semana passada, no 2º encontro, tivemos o pré-conselho, né? Devido à etapa aí que a gente está vivendo, né? No meio do trimestre, e já indo para o final com os pré-conselhos. E, então, neste momento, agora a gente vai hoje retomar a Prova Paraná, parte 2, que está muito interligada também com o conselho de classe, com os resultados aí, com as análises que a gente faz ao final dessa etapa aí do primeiro trimestre. Então, eu vou passar aqui para a nossa apresentação dos slides, do nosso tema de hoje. Então, nosso tema está aí, Prova Paraná, parte 2, avaliação da e para a aprendizagem. Então, esse encontro, né, tem o objetivo de estudarmos um pouquinho mais, discutirmos, pensar, ler materiais, né, escutar colegas também falando sobre o desenvolvimento da Prova Paraná, pensando no resultado no final do trimestre, e daí, posteriormente, ao final do ano letivo, né? Toda a prova, a gente tem sempre os objetivos dela, e um deles é o sucesso do estudante como aprendizagem, né? Verificar essa aprendizagem, esse desempenho dele, como é que foi ao longo aí desse período, né? Então, a Prova Paraná, ela é mais uma das avaliações que tem esse objetivo, né? Então, a gente conhecer bem, né? Saber falar sobre ela, saber envolver ela dentro da comunidade como uma ferramenta de busca por esse sucesso do nosso estudante, isso faz, né, parte aí da liderança do diretor auxiliar, né, para dar esse suporte aí nas avaliações e ter esse resultado aí ao longo do período letivo. Então, nós vamos retomar um pouquinho aqui como foi semana passada. Como todo encontro, eu gosto que alguém faça essa parte, né, que daí a gente participa, né, e aí a gente vai relembrando aqui. Eu vou pedir para um colega falar, mas se algum outro quiser ajudar, quiser relembrar alguma coisa, pode ficar à vontade também, tá bom, gente? Quem gostaria de ler essa parte aqui, pode ler, mas eu queria que falasse, assim, que usasse suas próprias palavras para colocar como
como é que sentiu, assim, que foi o nosso último encontro. Quem gostaria? Quem pode interromper aí um pouquinho? Boa noite. Eu posso ler ali, Zenilda. Beleza, João, Retomando, fica à vontade. tá bom? Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Estamos. Retomando, na semana passada, falamos sobre o pré-conselho, a importância deste momento e como organizá-lo. Desafios, sim, mas também muitas possibilidades, trocando ideias de modo a melhor organizar o momento em nossas escolas. Como todos nós já estamos assim bem acostumados e careca de saber que o pré-conselho ele é fundamental que a gente possa fazer aquele resgate antes de ter o lançamento lá pelo professor, né? Então esse é um momento muito importante daquele acompanhamento no, no momento da hora atividade do professor ali, que é bem interessante a gente sentar, conversar com o professor já aponta ali aqueles alunos que merecem atenção. Até só contando uma situação aqui, nós identificamos uma aluna agora do 7º ano lá que ela não sabe ler, não sabe escrever, sabe? E veio para nós esse ano e ela está no 7º ano, ela é simplesmente uma copista, sabe? E falando assim das diversidades que a gente encontra, né, na escola, e a tadinha ainda da aluna fala assim, a mãe só chama ela de burra, só chama ela de burra, só chama ela de burra. Nós chamamos essa mãe para conversar, tudo, né? E agora estamos como tem a pedagoga que faz parte da rede de proteção lá, nós estamos fazendo um encaminhamento para esta aluna ter um acompanhamento mais detalhado, porque ela não tem condições, ela não está acompanhando, ela não sabe os números, ela não sabe identificar os números, ela só conta de 1 a 10 automático. Então é uma situação assim, delicada, e tudo isso a gente consegue fazer essa varredura dentro da escola no pré-conselho, né? Porque daí conversa com um professor aqui, o outro ali, faz essa identificação e os encaminhamentos que devem ser feitos, né? Por isso que o pré-conselho se torna um carro-chefe aí para a recomposição da aprendizagem. Exato, é engraçado que as situações se repetem, né? Nós também hoje tivemos uma situação de um aluno de 9º ano também, que ele não lê. Ele copia, mas ele não lê, ele tem dislexia e ele tem um déficit no processamento auditivo. Ele também veio novo para nós, então ele estava numa escola do município de São José. Então ele sempre estudou nessa escola, eles têm até o 9º ano lá. E como eles mudaram cá para Curitiba, então o pai trouxe essa situação, porque ele já foi contrário à aprovação do menino lá em São José e ele quer reter o menino. E aí a gente explicou, né, a gente chamou, porque ele tem os laudos, então a gente chamou a psicopedagoga para participar da reunião e tentar entrar no consenso, porque o pai quer que o filho leia, né, ele não aceita, mas tem essa ou tem aquela dificuldade, e está angustiado o pai, né? Então, esses momentos agora que a gente começa, né, pedir relatório ao professor, conversar com o professor, e a gente vai descobrindo as situações, né? É uma fase muito bacana agora mesmo, porque daí parece que, não sei vocês, mas a gente vai tendo a impressão, assim, que os professores vai se dando conta, assim, da responsabilidade que eles têm na mão, né? Nessa fase agora de fechamento do primeiro trimestre. Isso é bom, né? Eu acho que antes tarde do que nunca é um processo, né? E aí, nesse momento, acontece esse se deparar com a realidade que ele tem, e aí vamos buscar ajuda daqui, dali, vamos abrindo os assuntos com os pares e vai se ajudando, né? Pode falar, Lindomar. Na verdade, Zenildo, é mais um desabafo, né? Porque o João tocou num assunto bem sério que a gente tem sofrido bastante aqui em Almirante Tamandaré, sabe? Nesse período que nós tivemos aqui de pandemia,
o município, assim, eles tiveram um projeto do qual, assim, não teve resultado, sabe? O número de alunos que não foram alfabetizados, não foram alfabetizados é muito grande, né? E assim, no primeiro ano eles seguraram e de repente, no outro ano eles despencaram tudo, sabe? Olha, é terrível. Então, olha, a gente tem visto assim o quanto nós estamos pegando alunos ali que são analfabetos, certo? Analfabetos Sim. funcionais mesmo. O ano passado eu estava com um aluno que eu falei, como é que pode eles não terem feito nada por esse menino durante todo esse tempo? O menino já tinha 15 anos, estava no 6º ano. Ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura, ele não se desenvolveu nem de tamanho, nem intelectual. O menino, eu sentei com ele, minha área é língua portuguesa para fazer leitura, o menino chorava na minha frente, porque ele falou assim, eu não consigo, diretor, Olha, eu ficava, sabe, me emocionando, eu chorei junto com o menino, de ver aquilo lá, e sabia que a Secretaria Municipal de Educação, ela deixou tudo isso, assim, só empurrou para a Secretaria Estadual. E isso daí respinga na gente, que a gente não consegue, sabe? Eu não tenho professores ali de magistério, né? Não são professores ali. Eles Sim, tentam, sim. eles tentam, mas aí eu vejo assim, que a equipe vai se desgastando de uma forma, né? Por causa que daí o professor também tenta, né? Daí sai, muda outro professor, que daí também tenta e o aluno não evolui. O ano passado, ali a questão do PMA, a gente já tinha colocado, e o PMA foi assim, ele tenta também, sabe? Mas o o horário é muito pouco, certo? É pouco tempo para você sanar problemas que foram anos e anos ali, que foram só deixados de lado. Então, a Secretaria Municipal aqui de Educação de Almirante Tamandaré ficou devendo, sabe? Devendo muito da pandemia. Eles fizeram um projeto ali do qual eu não entendi ainda qual que era o objetivo do projeto deles, que era as casas sementeiras, se era que ganharam prêmios e tudo. Eu não consegui entender onde que está, sabe, a real função daquilo, né? Porque eles apenas se pegaram casas, as pessoas assim, e deixavam o material lá, um material impresso para que um aluno fosse pegar nesse material impresso. Ou seja, parece que eles disseminaram mais a pandemia aqui em Tamandaré, porque daí as casas que estavam ali isoladas começaram daí a ser foco ali da questão da pandemia. O material que chegava não tinha nenhum acompanhamento pelo aluno, certo? E era tudo material meio lúdico para pintar, desenhar, fazer algumas coisas assim. Não existia ali realmente a questão do letramento, sabe, da alfabetização. E isso daí agora a escola, eu vejo que as nossas escolas ali, elas têm se ressentido muito de um papel de alfabetizador mais profundo, né? E eu acredito que isso não deve ser só em Tamandaré. Tamandaré eu falo porque estou vivenciando isso, né? Foi ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Curitiba, que teve as aulas por TV, teve outras situações, né? A questão social também é muito mais arregada ali então, em Curitiba, né? As pessoas têm um poder maior, e eu vejo assim que a nossa população aqui em Tamandaré ficou num processo, sabe, aquém, ficou de lado. E hoje a gente está colhendo ainda essa questão desses alunos. Vai muito tempo, né? Eu espero que agora teve uma mudança aqui no secretário, o secretário saiu vai concorrer. Até o ex-secretário aqui de Tamandaré é ex-aluno meu, né? É um rapaz assim articulado, mas nessa questão ficou devendo e muito. E eu vejo assim que vai deixar uma cicatriz bem funda aqui na educação nossa aqui, toda essa situação que passamos, né? Então, 6º ano para nós, ele é delicado, sabe? O ano passado foi difícil, esse ano está sendo, e eu acho que o ano que vem vai ser também. Entendi. Uhum. Você quer falar, João? Sim, só relembrando aqui o que o Lindomar falou, que a gente está analisando e justamente vem a calhar com o tema de hoje, que é a questão da prova Paraná. Ou seja, fazendo o cálculo, tudo pesa no IDEB da escola. Fazendo o cálculo, eu não sei aqui em relação a vocês, mas a proficiência caiu muito. A proficiência, assim, eu tive uma queda de 1 ponto no fundamental, no médio não. No médio, graças a Deus, eu consegui subir 2 pontos na escola. Gente, né? No caso, a escola, todos nós, Sim. pelo trabalho realizado.
Mas o que o Lindomar está apontando, nós discutimos isso nas nossas reuniões, do modo que os alunos chegaram para a gente, e quer queira, quer não, agora nós vamos ter que retroceder e alfabetizá-los, Sim, tanto na língua sim, portuguesa como na matemática. Eu estou conversando constantemente, durante a observação de sala de aula dos meus professores de matemática, os alunos não estão tendo condições de fazer operações básicas. E a sim. gente vai ter esse olhar detalhado para recuperar isso. E caiu para quem? Para a rede estadual. Sim, porque agora é a etapa final, né? Então a gente vai ter dificuldade, principalmente no ensino médio, né? Então é mais um grande desafio, né? Um grande desafio. Vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso encontro. Então, nós temos aí. Eu passei 2 slides? Não, tá certo. Nós temos agora, finalizando aqui, né? Então, nós temos a prova, no roteiro 5, tivemos a prova Paraná 1, no roteiro 6, o pré-conselho, né? E aqui nós temos, então, hoje, a prova Paraná 2, né? Parte 2. Daí nós temos a data aqui também no nosso calendário, que foi aplicada as provas, né? Essa semana ainda tem escola aplicando a prova digital dos nonos anos. Então, em breve teremos os resultados, né? Dessa importante avaliação diagnóstica. Mas e aí? O que faremos com eles? Como trabalharemos com eles, né? Com os resultados. A prova Paraná só atenderá ao objetivo proposto se, ao final de cada edição, soubermos o que fazer com os resultados. É momento de identificarmos quais habilidades nos descritores o estudante se apropriou e quais ainda não. Então, a gente precisa saber se está tendo resultado, se esse resultado que os colegas colocaram em relação às dificuldades aí do 6º ano, ainda reflexo da pandemia, né? Como é que a prova Paraná traz esses descritores? O que o aluno está dando conta, o que ele está conseguindo assimilar e quais as dificuldades a gente precisa atingir mais, né? Então, hoje é o nosso objetivo aqui, concluir o planejamento da pauta para as conversas com os professores, utilizando os resultados da prova Paraná. Então, a gente lá no primeiro encontro, a gente já conversou, no primeiro encontro sobre a prova Paraná, nós já havíamos conversado sobre os resultados, como fazer o uso dos resultados, os descritores com maior e menor acerto, como a gente, nesse encontro, então, a gente quer concluir aquilo que a gente começou a pensar como ação para desenvolver com os nossos professores. Então, agora nós vamos acompanhar aqui algumas boas práticas, né? Nós temos aqui nesse mapa aqui do Paraná, temos um localizador ali em 2 núcleos de educação, né? Eu já baixei aqui o link ali, né, que dispõe para a gente poder verificar. Então, a gente vai ver a primeira boa prática. Vamos aqui apresentar para vocês, é um iconográfico sobre a organização da prova Paraná. Então, essa escola aqui, eles desenvolveram todo um processo em cima da prova, não começaram agora, já faz tempo que eles vêm desenvolvendo, e eu achei assim, né, na apresentação lá do grupo, lá da sede, achei bem bacana, né, é o Colégio Marins de Paranavaí, né, aqui no norte do Paraná. Então, nessas informações que eles puseram aqui, é um passo a passo, é uma prática que daí a gente pode avaliar se vale a pena a gente também implementar na nossa escola. No primeiro passo, no início do ano letivo, em reunião pedagógica, são apresentados os resultados do ano anterior.
é estabelecido em conjunto com os professores as metas e informações sobre os descritores. Segundo passo, quem quer ler para mim, por favor? Durante a hora. Vou ler. Posso ler? Durante a hora Pode atividade dos professores... Isso, divide aí com a Tissa. Tá bom. Durante a hora atividade dos professores, após prévio agendamento pela equipe pedagógica, são socializadas boas práticas e atualizado ações sobre a recomposição de aprendizagem. O nivelamento é fornecido uma cópia do documento dos escritores em defasagem. Vou subir aqui um pouquinho para outro poder ler. Terceiro passo. Equipe pedagógica realiza acompanhamento do desenvolvimento das aulas por meio do livro de registro de classe online, informativo aos pais e aos alunos por meio de bilhete, para conscientização da importância do comparecimento e desempenho, divulgando no pátio escolar e Instagram do Grêmio Estudantil. Quarto passo. Quarto passo, realizado cronograma antecipadamente e disposto quadro informativo na sala dos professores, com o ensalamento de cada turma, professor fixo na turma, na aplicabilidade, as bolsas ficam à frente da sala, somente lápis e caneta sobre a carteira. A equipe pedagógica, administrativa e diretiva dá suporte no dia pelos professores, pelos corredores e sala. Quinto passo. Após a realização, correção com o gabarito similar para a utilização do resultado como parte da nota do trimestre e divulgação em reunião de pais. Então, aqui, gente, só retomando, vocês entenderam? Alguém quer falar um pouquinho, quer explicar o que entendeu ali dessa prática? Alguém tem alguma prática parecida? Ali relatou, né, desde no início do ano, lá nos dias de estudo, já é estabelecido, os professores novos já são inseridos nesse contexto que a escola realiza. Alguém quer falar, quer participar? Vamos, gente, comenta aí alguma coisa, vai ficando mais descontraído o encontro, a gente vai tirando as dúvidas. Só o João fica olhando coçando para falar, né, João? Eu fico me coçando aqui. Olhando essa prática aqui... Não, eu sei como é que é, mas pode ficar à vontade. Posso? Olhando essa prática que foi descrita aqui, eu vi muita semelhança pelo que nós fizemos aí no início deste ano, o qual eu e a equipe pedagógica disponibilizamos para todos os professores os descritores mais assim, de atenção, sabe? E no decorrer do ano, né, eles foram trabalhando, estão trabalhando ainda, né, a gente faz uma atualização desses descritores depois que a gente tem o relatório da prova, e gradativamente a gente vai conversando continuamente. Esse é um processo, não adianta, é um processo que veio para ficar. E essa prova os professores já estão usando lá na nossa escola, assim, como um dos carros-chefe para nota trimestral, para motivar mais o aluno em ler, em fazer com atenção a prova, para a questão da somatória da nota do trimestre dele. Por isso que eu só comentei por causa dessa semelhança. Não, tranquilo. É importante, gente, a gente participar, né? Às vezes a gente está vendo uma prática lá de outro colega, de outra cidade, e é muito parecido. E quem não conhece também quiser
queira comentar, né? Às vezes até ajuda a esclarecer mais para também poder desenvolver, né? Então, nesse material, gente, esse material está disponível lá, tá? Vocês entrem lá na apresentação lá do roteiro, e aí vocês vão encontrar lá nos slides, ali naquele mapinha que eu mostrei para vocês, é só clicar ali e vai abrir essa página aqui. Aí eles trazem também, aqui no final, eles colocaram tudo que fez parte, né? Então, aqui os anexos que fizeram parte desse processo, né? Então, o comunicado ali aos responsáveis pela equipe pedagógica, marcando dias, horários que iria ser realizada a prova. Aqui tem o gabarito do primeiro dia da prova. Eu achei interessante esse gabarito, porque aqui foram marcadas as questões que os alunos também marcaram na prova. Então, era uma outra parte que o colégio, além daquele da Prova Paraná, que eles marcam ali, foi feito esse outro gabarito. Aí depois tem também aqui o comunicado, né? Comunicamos os resultados da segunda edição da Prova Paraná, realizada nos dias, ali na data, né? Foram divulgados para permanecer com a colaboração da família e o compromisso dos alunos na melhoria do desempenho escolar. Apresentamos os resultados a seguir. Então, foi encaminhado, né, os resultados ali, pelas turmas ali, o que foi no Paraná, né, o que foi no núcleo de Paranavaí e nesse colégio citado aqui. Então, é o resultado geral da turma, né? Então, assim, os pais, a comunidade toda, ficou conhecendo quais foram os resultados, né? Então, aqui está o nome de todo mundo ali que participou desse infográfico para divulgar como uma boa prática aí, né, no Colégio Marins, em Paranavaí. Temos também aqui mais uma boa prática. Então, nós temos aqui o Colégio Cívico-Militar Nestor Victor dos Santos. Isso, então nós temos aqui o CCM, né? Nestor Victor dos Santos, o diretor Patrick Belei. E agora nós vamos, então, escutar, né, assistir aqui um vídeo do diretor, colocando como se desenvolveu essa boa prática. Olá, me chamo Patrick Belei, sou diretor do Colégio Estadual Cívico-Militar Nestor Victor dos Santos. O colégio fica localizado no município de São Miguel do Iguaçu e pertence ao Núcleo Regional de Foz do Iguaçu. Nós desenvolvemos um trabalho aqui no colégio, utilizando dos descritores da Prova Paraná. Inicialmente, esse trabalho ele foi realizado para que os professores se aperfeiçoassem e conhecessem mais sobre os descritores e sobre a sua utilização. Mas, posteriormente, nós desenvolvemos para que esse trabalho fosse realmente uma ferramenta que fosse utilizada pelos professores para melhoria da qualidade do ensino. Então, pensando nisso, nós criamos um instrumento que nós chamamos Plano de Intervenção. Esse instrumento é um documento onde os professores vão trabalhar com os descritores que foram colhidos da Prova Paraná com o menor número de acerto das turmas. Então, os professores verificam quais são esses descritores, eles colocam quais foram, no total, então, a porcentagem desses descritores para cada turma, de menor quantidade de acertos. Eles colocam quais são os alunos que precisam de mais atenção e o que o professor vai fazer
para recuperar esses descritores desses alunos. Então, esses professores, eles entregam esse documento no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, então, que concomitantemente com a última prova Paraná, eles vão entregar no início do próximo ano. Então, os professores precisam informar quais momentos e como que ele vai fazer essa retomada desses conteúdos, desses descritores mais deficitários. Então, ele pega o planejamento dele e, junto com o planejamento, ele vai identificando aonde que cada um desses descritores podem ser casados para que seja feita a retomada desse conteúdo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Seu microfone está fechado, Zenildo. Ai, percebi que tinha uns rostinhos meio estranhos mesmo. O rosto fala, né? O corpo fala, então os rostinhos de vocês estavam falando. Opa, eu desliguei porque acho que a vizinha aqui foi tomar banho e colocou uma música alta ali. Então, assim, quem gostaria de comentar a fala ali do nosso colega diretor ali do Cívico-Militar? Da ação dele. Algumas semelhanças já veio ali com o que o João já havia colocado, né? O que mais que vocês notaram? Quem gostaria? Uma palavrinha, gente, só para a gente ir interagindo aqui no grupo. Está acabando a jornada, vamos se conhecer um pouquinho mais. Teve gente que não falou ainda aqui no grupo. Quem gostaria de falar, aproveitar? Posso convidar alguém? Não? Olha que o João vai falar, hein, gente? Fala aí para nós, você. Vou chutar aqui, ó, fechar os olhos e abrir, que eu bater o olho. Eu tenho que ficar quietinho aqui, senão eu vou apanhar daqui a pouco. Vocês querem que o João fale, gente? O João pode falar? Ó, tá todo mundo balançando a cabeça, João, para você falar. Ana quer falar? Cali, você está aí? Prof, quer que eu fale? Por favor. O diretor Patrick, ele é aqui do nosso núcleo, né? Pertinho Opa! nosso. Fica bem pertinho legal. aqui da gente. Uhum. Ele é um excelente diretor e ele tem, assim, muitas boas ações. E essa ação até foi compartilhada com a gente, para a gente fazer também, né, de estarmos fazendo essa pesquisa dos descritores. Então, nas nossas escolas aqui do núcleo de Foz do Iguaçu, elas já estão sendo feitas. Essa ação já está sendo feita, a gente já tem feito juntamente com os pedagogos. Então, na hora do pré-conselho, o nosso pré-conselho aqui, ele começa muito cedo. A gente começa bem antes aqui, porque o nosso pré-conselho ele é individual. É professor e pedagogo, e às vezes até quando a gente já está com tempo, a direção junto, e a gente já vai fazendo essa análise dos descritores também. Então, quando a gente aplicou essa prova Paraná agora aqui, a gente teve até algumas surpresas, assim, os alunos falando, nossa, esse conteúdo todo a gente conseguiu realizar, a gente conseguiu verificar com os nossos professores.
Então, a gente está com uma boa expectativa, assim, de um índice bom, da gente Legal. conseguir, de conseguirmos, então, chegar, né? Então, essa ação já está sendo desenvolvida dentro do núcleo de Foz do Iguaçu, onde nós estamos realizando essa forma que o Patrick fez essa ação. E é uma ação que vale a pena, é uma ação bem legal. Muito bom, que legal. Assim você reforça, né, a participação do colega, e aí, pessoal aqui do grupo, né, vocês têm, né, tá lá nos slides desse 7º encontro, então podem ouvir novamente, vai copiando uma coisa daqui, outra dali, e aí vão saindo novas ações e vai tendo né, a gente vai replicando as boas práticas que estão acontecendo aí no Paraná. Eu acho que muito legal essa parte da CE de buscar essas boas práticas, né? Do que está acontecendo numa escola, porque é toda uma rede, né? Então, a gente consegue ir aplicando e replicando, e isso vai aumentando as possibilidades de mudanças, de avanços, né? Pode falar, João. No Núcleo Área Norte aqui, eu e o Lindomar fazemos parte, antes da prova do SAEB, nós tivemos o colaborador do núcleo, né, que era como se fosse o tutor. Isso foi bem bacana, viu, Zenilda? Foi muito bacana a ação ali da chefe que proporcionou isso para cada escola, um colaborador, o qual chegou na escola, a gente colocou no Educatron, sentamos junto com o professor de português e matemática, abrimos o BI, dentro do BI foi detalhado os descritores com menos acerto. Além disso, foi puxado ainda as opções de aula dentro do BI, lá as possibilidades, o que pode ser trabalhado, o que pode ser abordado pelo professor de português e matemática, tudo isso foi detalhado. Essa foi uma ação assim que parabenizo o Núcleo Área Norte ali por eles terem feito essa iniciativa, o qual colaborou muito com a escola. Além do tutor, teve o colaborador que foi até a escola, sentou com os professores ali no Educatron e fez esse trabalho. Bem bacana. Que legal. Bem bacana. Nós também tivemos aqui em Curitiba, né, até os avanços ali, né, do IDEB, você citou ali, aumento no médio e diminuição no fundamental. Para nós foi o contrário, aumentou o nosso IDEB do fundamental e caiu do médio, né? Caiu um pouquinho, mas caiu, era para subir, não era para cair. Então, não sei qual é a realidade de vocês, né? Eu acho que depois, quando a gente estiver discutindo ali no grupo, na Prova Paraná, é interessante a gente compartilhar esses dados também, né? Até para a gente ter uma noção do que o grupo aqui, que nós somos escolas grandes, né? Então, perceber como é que está esse equilíbrio aí das escolas. Então, agora nós vamos para outra parte aqui do nosso encontro de hoje. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, agora vem para nós, assim, uns questionamentos. Quem gostaria de ler esses questionamentos? Agora, acho que é sua vez, Tissa. Vamos lá. Mas, por onde começar uma conversa com seu professor? Primeiro, diretor, você costuma ter conversas difíceis com sua equipe? Como é seu cotidiano em relação aos professores? Eles encontram em você suporte quando têm dificuldades pedagógicas? Como têm sido seus feedbacks após a observação? Vamos pensando aqui, tá, gente? Comece antecipando e planejando a conversa. Fale com o professor sobre o desempenho dos seus alunos. Você sabe quem são os professores que ainda não compreenderam isso? Prepare a sua argumentação, através de evidências e sugestões consistentes. Estude a situação de cada professor. Faça a impressão dos dados de desempenho e entregue ao professor com os descritores e porcentagens que necessitam de mais atenção já destacados.
Para além dos dados, traga exemplos de possibilidades para o trabalho com os descritores e para as aulas. Inicie ouvindo, para que haja abertura para o diálogo. Questione o que o professor aponta como o motivo para esse rendimento. Não esqueça, se necessário, seja prescritivo e questionador. Conversas como essa exigem posicionamento claro, afinal, você é o líder desta equipe. Combinados. O professor deverá ter ciência de qual ou quais são as suas turmas ponto de atenção em relação aos resultados da prova Paraná. Saber quais são os estudantes que apresentam nível abaixo das expectativas. Ter clareza de quais são as dificuldades de cada estudante. Compartilhar com a equipe pedagógica e com você, diretor, o plano de ação para sanar as dificuldades apresentadas pelos estudantes. Lembre-se, um plano sem ação é só um rascunho. Essa frase aqui, gente, é muito forte, né? Um plano sem ação é só um rascunho. A gente elaborar, né, pensar, discutir, colocar tudo no papel e não partir para a prática, virou um rascunho ali. Como os tantos que a gente deve ter, né? Porque eu não sei se acontece na escola de vocês, na mesa do diretor, do vice-diretor, mas tem uma papelada e ainda ali está os nossos rascunhos, né? Então, aí tem um dia lá que você, né, bate uma coceira, vamos dizer assim, e a gente vai lá, papelzinho por papelzinho, vai olhando, isso aqui não foi colocado em prática, isso aqui falta fazer, e aí você vai fazendo ali, né? Porque a gente, o tempo inteiro, recebe novas demandas, né? Na escola, cada minuto é uma novidade. Então, se você está ali envolvido, né, traçando, reunindo a equipe, fazendo esse planejamento, em seguida você já é cortado aí por uma situação emergencial de disciplina, de doença, de alguma situação aí envolvendo, sei lá, envolvendo drogas, envolvendo família, envolvendo traumas, envolvendo ansiedade, depressão, né? A gente tem que conviver com todas essas questões aí que envolve, que não é só o professor, o aluno estudando em sala de aula, né? Então, assim, a gente precisa ter essa preocupação em colocar em prática a ação que a gente desenvolveu. Aqui vem os combinados sobre a equipe pedagógica. Combinados. A equipe pedagógica deverá ter clareza de quais as diferenças e semelhanças existem entre os resultados das turmas nas avaliações externas e nas avaliações internas. A prova Paraná apresentou resultado muito diferente do que a turma demonstrou no componente curricular analisado. O que fazer agora? O que se pode perceber em relação ao resultado de 2023? Avanços? Ponto de atenção? Organizar o trabalho. Atenção! O que não pode faltar na nossa análise em relação aos resultados das edições anteriores? Onde melhoramos e quais práticas permitiram isso? Como mudar os pontos em que não houve avanço? Precisamos dar mais atenção à formação continuada dos docentes? Criar grupos de apoio aos alunos com dificuldades? Vamos construir uma pauta de reunião. Agora, diretor, você irá no seu portfólio e no campo desse encontro você irá planejar e construir uma pauta para a reunião com os professores, após o resultado da prova Paraná. Lembre-se, já identifique quando, como, quem e as ações necessárias. Isso mesmo, gente. Então, a gente vai ter aqui 10 minutinhos para a gente ir lá no nosso encontro de hoje. Vocês vão abrir o Classroom, né? Vão entrar lá no nosso roteiro de hoje, não no roteiro, vocês vão entrar no portfólio, né? Entra no portfólio de vocês, aí vai estar lá, né, o 7º encontro, e vocês vão construir essa pauta. E a gente já falou de pré-conselho, a gente já deu
fez aquela retomada lá do encontro da primeira parte da Prova Paraná, fez a retomada do encontro sobre o pré-conselho, já temos as nossas experiências aqui das boas práticas, dos 2 diretores, um de Foz do Iguaçu e outro de Paranavaí, né? Então, agora, cada um de vocês vai lá no portfólio e vão descrever, né, vai fazer essa pauta para essa conversa, né? Eu acho que eu vou até voltar aqui os slides e vou deixar alguns questionamentos ali, acho que o primeiro e o segundo, que ajuda a gente a pensar para a gente construir essa pauta, né? Então, lembre-se de colocar quando vai ser, como vai ser e quem vai ser. O quando, como e quem, vocês podem alterar ali, vocês podem começar primeiro pensando como, depois quando, depois vocês colocam os autores. Pode ser formatinho de tabela, quem gosta de trabalhar com tabela, tá? E aí vocês vão desenvolver essas ações necessárias que vocês vão pensar nessa conversa, nessa pauta com os professores. Alguma dúvida, gente? Todos conseguem fazer? Solta um positivo aí para mim, por favor, para eu saber que está todo mundo tranquilo. Aí tem os íconezinhos aí do maisinho, isso, coloquem aí o maisinho, um positivo, só para eu saber se está tranquilo para todo mundo. Tem alguém que está offline agora, está fazendo algum atendimento? Todos conseguem desenvolver a atividade? Alguns, tudo certo aí, Lindomar, Cali, Antônio, não vejo você, a Ivanilda, está tudo tranquilo? Conseguem desenvolver aí essa atividade? Façam lá, depois nós vamos pedir para que um participante descreva para nós como é que foi a sua pauta, como é que o que pensou, o que vai desenvolver. Eu vou voltar aqui no slide para ajudar nessas questõezinhas. Aqui, ó, essa parte aqui, né? Fale com o professor sobre o desempenho de seus alunos. Você sabe quem são os professores que ainda não compreenderam isso, né? Então, é importante identificar cada professor. Acho que é a partir daqui. Se preparem, né? Prepare sua argumentação, né? Isso é com base vocês estando já com os dados, né, gente? Com os descritores ali, com os acertos, né? Então, daí vocês vão preparar essa conversa com o professor. Faça a impressão dos dados de desempenho, entregue ao professor com os descritores e porcentagens que necessitam de mais atenção. Trazer exemplos de possibilidades para o trabalho com esses descritores, né? Ouvir também, né, para que haja abertura, questione o professor, veja o que o professor tem como contrapor, né, o que ele pode apresentar, como ele percebe, como ele tem percebido até nas próprias avaliações que ele desenvolve, o desenvolvimento da turma, né? Então, seja prescritivo e questionador, conversas como essa exigem posicionamento, né? Você é o diretor da escola, então você tem que ter esse conhecimento, né? Então, agora eu vou ficar quietinha aqui para vocês desenvolverem aí, tá bom? Qualquer coisa, gente, faz pergunta ali no chat, manda aqui para mim no WhatsApp, qualquer coisa que eu respondo, tá? Zenilda. Oi, professor. Você me perdoa, eu tive que resolver um probleminha aqui no colégio e eu perdi um pouquinho do que é que tem que ser feito. Você pode me passar um resuminho bem rápido? E sim, onde tranquilo. Que é para se é no portfólio? Isso. Ou é nas atividades? Isso, vou colocar aqui na tela aqui do slide. Opa, manda por WhatsApp que eu olho para não atrapalhar o restante. Pode ser? Bom. Pode ser sim, já mando aqui.
Eu também tive que dar uma saída, também perdi o que era para fazer. Essa tela aqui, Kali, ó, eu coloquei aqui, ó, vamos construir uma pauta de reunião. Então, vocês vão lá no portfólio e vocês vão escrever uma pauta, colocando assim, vocês estão se preparando para conversar com os professores a respeito dos resultados da Prova Paraná. Vocês estão com esses resultados. Então, como vai ser essa abordagem, como você vai organizar esse planejamento de conversa, de diálogo com o professor, para que ele possa desenvolver em sala de aula as ações a respeito dos descritores em que os alunos dele, naquela turma, teve menor desempenho. Então, vocês vão colocar ali, né, na parte lá, vocês vão abrir o Classroom, vão lá na parte do portfólio, veja lá o 7º encontro, e aí vocês vão descrever aqui. Daí, nesse esqueminha que vocês vão fazer, vocês vão colocar quando, como, quem vai desenvolver essas ações, né? E quais seriam essas ações necessárias aí para vocês desenvolver essa pauta com os professores. Aqui no Classroom, eu vou retomar aqui, vou deixar aqui na questão das orientações aqui, ó, comece antecipando o planejamento e a conversa. Então, aqui traz aqui algumas ideias para a gente saber como iniciar essa fala com os professores, esse trabalho. Mais 2 minutinhos.
Então, deu mais de 10 minutinhos, mas eu acho que está sendo bem aproveitado, né, gente? Tranquilo? Coloca um joinha aí para mim, se querem mais um tempinho, querem terminar alguma ideia. Se está tudo beleza, então coloca o joinha. Acho que essa é a minha pergunta. Agora, gente, quem gostaria de partilhar um pouquinho o que pensou? O que estabeleceu aí? 1 minutinho, 2 minutinhos de fala. Oi, Zenilda. Deixa eu... É assim, como é um assunto muito recorrente essa situação, Zenilda, eu peguei o mesmo que eu utilizo. Tá? Certo. Porque que já é um documento do qual eu já tenho trabalhado isso aí há um bom tempo, né? A questão de fazer uma intervenção escolar, principalmente através de um feedback, né? Que a gente tem feito muito isso com os professores. Então eu utilizei o que eu faço, né? Deixa eu até puxar aqui rapidinho, que é um documento um pouco mais extenso. Eu só fiz algumas alterações ali, né? Mas desde a questão ali de... Deixa eu ver se compartilho isso aqui com vocês. Eu vou tirar a minha aqui. Mas não sobrecarrega. Deixa eu ver se eu vou puxar aqui um pouquinho mais de zoom aqui para... Como eu falei, o documento um pouquinho grande aqui. Deixa eu ver. Então, estão vendo bem ali, pessoal? Sim. Então tá. Então, Zinilda, eu peguei assim, das pausas de reuniões que eu tenho feito com os professores, eu dividi em vários aspectos, né? Desde quando eu vou começar a falar com esse professor, né? Eu não vou colocar nos pontos, que isso aqui eu repassei para a minha equipe pedagógica, também para... Eu não tinha um diretor auxiliar durante o período diurno, só no noturno. Então, daí, agora eu tenho, né, os diretores auxiliares, e uma das coisas que eles vieram perguntar para mim foi como trabalhar essa questão do feedback, né? Então, já é um documento que eu já tenho trabalhado ali, e das pautas de reuniões que eu repassei para eles, né? Então, dessa pauta de reunião, né, eu coloco uma introdução e o objetivo da reunião, que sem isso não existe. O professor tem que saber por que eu estou lá, né? A outra questão é revisar as metas e expectativas. Então, qual que é a meta que eu preciso? O que eu falei com o professor anteriormente, o que eu imagino lá na frente, né? Uma discussão sobre as práticas de ensino. Eu tenho que saber, principalmente nos nossos casos, eu acredito que todos nós estamos passando por isso, professores muito novos, assim, não novos assim de idade, mas novos no colégio, tá todo ano mudando, e cada um vem com uma bagagem diferente numa escola que ele estava inserido. Então, a gente tem que levar uma discussão sobre a prática de ensino desse professor, justamente para saber como ele trabalha e como que essa prática de ensino poderá ser inserida dentro de cada realidade escolar, né? Então, a gente tem... Ontem eu fui levar um aluno embora, e um professor pediu um trabalho para ele, um professor de educação física, o menino ficou à tarde fazendo, daí na hora de ir embora não tinha um escolar para levar ele, perguntei onde que ele morava, ele falou, moro, tem uma região chamada aqui, região da Ressaca, muito longe, né, então fui levar esse menino embora, então eu falei, por que ele ficou? Eu falei, não, porque o professor pediu, ele falou que eu tinha que fazer isso, eu falei, então, a prática de ensino do professor pode até ser interessante, mas ele tem que entender um pouco a realidade do aluno, então essas práticas de ensino é importante a gente ver também, né? Uma coisa é analisar os resultados, né, de aprendizagem que o professor está tendo dentro daquela concepção, né? Então, ele tem as reuniões, as avaliações formativas, somativas, né? Tem que ver se esses resultados refletem o que o professor está querendo, mas principalmente hoje tem aquela ferramenta que nós estávamos vendo, o BI aprendizagem, né?
que a gente olha lá, se acaso o problema for em linha, eu sei que o problema é o aluno, né? Porque eu tenho que ver por que o aluno não está aprendendo com tantos professores. Mas quando aparece em coluna, o problema é a questão de como o professor está passando, porque às vezes o professor está tudo vermelho lá, né? Está tudo baixo, aí tem que estar conversando com esses professores. Daí é uma questão de fazer um feedback bem específico, né? Vou fazer umas ações, falar o que ele pode fazer. Uma outra situação também que isso, desde os primeiros anos ali, a gente falar sobre um recurso e um apoio adicional ao professor, que a gente também tem que fazer o nosso feedback, saber o que nós podemos vir ajudar esse professor, né? O que eu posso dar um apoio maior ou uma questão. O último, temos ali o plano de ação e o acompanhamento, que daí eu elaboro com o professor um plano de ação de como que ele vai trabalhar essa situação, monitorando, né, aquele caminho deles ali, quase sempre daí também eu passo para uma equipe pedagógica fazer, e depois eu encerro, né, que eu sempre falo lá, eu encerro, né, recapitulo toda a ação que nós fizemos ali rapidinho ali, e agradeço sempre o professor, né, parece até às vezes falar assim, parece uma coisa um pouco banal, né, mas você vai agradecer o professor, né, na verdade, deixa eu fechar aqui, na verdade é uma questão que a gente tem que estar sempre nos relembrando, né, porque esse passo de você estar falando para o professor dentro de uma reunião, de uma pauta de reunião, mostrar para ele que ele é um fator importante, é muito importante para o convívio, para que a gente possa ter uma melhor convivência. Trabalho em conjunto, né? Um trabalho mais harmonioso também ali, né? É isso. Beleza, ótimo. Olha, gente, eu fui fazendo um print aqui, já fui copiando algumas coisas. Prof, Oi. eu posso tirar uma dúvida? Pode, lá no claro. portfólio, era para a gente fazer essa pauta da reunião, né? No encontro 7, é isso, né? Isso. Era só para colocar lá como que a gente faria uma reunião com esse professor. É Exato. isso, né? Tá. Sim. Então tá bom. Não, então ficou certo. Tá. Kali, você quer falar? Não sei, mas agora eu fiquei confusa, porque o professor Lindomar, ele colocou uma reunião do início ao fim, com até as despedidas dos professores. Eu fiz bem simples, olha a minha, prof. Quer ver? Até fico com vergonha agora de compartilhar. Mas já que eu sou uma pessoa meio sem vergonha, então eu vou mostrar. Não, mas o Karen, não é que eu digitei tudo isso agora, eu falei no início, já é um projeto que eu tenho trabalhado bastante com o pessoal ali, né, porque desde o início da feedback. Não, é que você colocou realmente como a gente faz, né, mas eu, assim, como eu fiz agora, eu vou mostrar como que eu pensei falando da temática, né, que a gente discutiu hoje, né. Então, uma pauta de reunião, claro, né, fazendo da forma como o professor Lindomar colocou. Então, a minha temática, digamos assim, né, o assunto que seria trabalhado, digamos assim, na pauta da reunião seria o desempenho das turmas, né, na primeira edição da Prova Paraná, análise dos componentes com maior erro e os dados dos escritores de maior dificuldade, análise dos dados com base no ano anterior também, poderia ser uma situação interessante para a gente ver, né, se teve avanço ou acréscimo ou decréscimo aí com relação aos índices, e as possibilidades para a recomposição da aprendizagem, e a utilização da nota como a substitutiva à recuperação AV2, né, que é o que a gente vem fazendo, né, aqui na escola, dessa forma, então, juntando com tudo que o professor colocou ali, né, que é muito bom. Dessa forma, então. Legal, muito bacana, muito interessante. Gente, é muito bom quando vocês partilham assim, os modelos daquilo que vocês fazem, partilham também o que vocês acabaram de pensar, o que acabou de vir como ideia. Isso é muito bacana. Eu acho que o formador é isso, é abrir esse espaço para a gente poder apresentar aquilo que o outro está sabendo fazer, aquilo que o outro já faz, né? Igual o Lindomar falou, não, se já tem uma ação, tem um segmento, porque, como ele disse,
já vem, né, já é recorrente esse trabalho em cima da Prova Paraná já de alguns anos, né, assim, cada vez mais a prova tá se firmando mais dentro do ambiente educativo, e existe essa preocupação nossa de conduzir bem esse trabalho. Então, através dessa possibilidade ali, é muito bacana essa apresentação que vocês fazem, tá? Eu quis trazer, assim, a apresentação, a fala de vocês, para a gente concluir essa parte aqui da questão da pauta, da questão do planejamento. Agora a gente vai para aquela parte lá que todos os encontros têm, que a gente tem dos desafios e as possibilidades. Então, eu vou continuar aqui com a nossa apresentação, para a gente passar, então, agora para a outra parte do nosso encontro. Então, aqui a gente tem uma quebra aqui, em relação ao que a gente vinha discutindo, para a gente poder passar para os desafios, né? Principais desafios da efetivação de análise de resultado da Prova Paraná a nível de rede, tá? A nível de Secretaria de Educação. Então, o que a gente vê nessa imagem, né? A gente vê alguém que está, né, 2 pessoas, né, que estão ali tentando montar, né, levar essa peça lá para cima, né, para juntar ali e formar ali o quebra-cabeças. Então, existe um apoio, né, um puxando e o outro empurrando, né, então, às vezes a gente se sente assim, né, dentro da escola, né, você e o vice, você e os outros, se tem mais vices, você sozinho, a sua equipe pedagógica, né, direção e equipe pedagógica, direção e professores, né, a gente consegue fazer várias análises aqui a partir desta imagem. Retomando os principais desafios da rede, né, então, nesse encontro, nesse 7º encontro, o grupo do DAP sugeriu a gente trabalhar apenas com 2 desafios, antes a gente trabalhava com 4 desafios, então, nesse encontro, a gente vai trabalhar com 2 desafios, que seria realizar as conversas difíceis com os professores sobre os resultados da Prova Paraná, com o foco em atingir as metas de aprendizagem. Manter a rotina de acompanhamento das ações pedagógicas, com foco no avanço da aprendizagem dos estudantes. Repare que trouxemos alguns desafios, é provável que você enfrente outros no seu dia a dia. Aguarde que já vamos poder falar dele. Então, aqui vocês estão com o Classroom aberto, né? Então, vocês vão lá na parte dos desafios, lá vai estar no mesmo formato do outro encontro, tá? Ali vocês vão, tem 4, mas vocês vão abrir só 2 setinhas ali para lançar 2 desafios, né? Desses 2 desafios ali, vocês vão lançar somente aquele que você se identificou, tá? Então, abram lá, por favor, os desafios e possibilidades lá do CLESA, né? Abram o 7º encontro. Vocês viram que lá já foi deletado o 8º encontro, que nos desafios e possibilidades nós não teremos essa parte no encontro que vem, né? Escolheram lá, gente, todo mundo, o pessoal que está com a câmera fechada, conseguiram fazer? Coloca um positivo para mim, para eu poder me guiar aqui, por favor. Todo mundo conseguiu? Conseguiu, Hélio? Antônio, conseguiu? Ivanilda? Coloca um positivo para eu me organizar aqui, por favor. Eu vou passando aqui, tá, gente? Estou vendo que nosso tempinho está voando. Pensando juntos, para cada desafio, várias possibilidades. Quem que pode ler aqui o primeiro desafio, por favor? Nossa companheira leitora. Realizar as conversas difíceis com os professores sobre os resultados da Prova Paraná, com o foco em atingir as metas de aprendizagem.
Pode continuar. Possibilidades. Crie momentos de conversa, estabelecendo o foco na análise de resultados da prova Paraná. Alinhe com a equipe pedagógica um roteiro de acompanhamento de hora-atividade, para efetivar os momentos de análise dos resultados da prova Paraná. Quer continuar, outra pessoa ou você mesmo? Desafio. Manter a rotina de acompanhamento das ações pedagógicas com o foco no avanço da aprendizagem dos estudantes. Possibilidades. Construa uma rotina que contemple o acompanhamento das ações pedagógicas, garantindo o avanço da aprendizagem dos estudantes. Como está a agenda que você planejou no início do ano? Efetive uma rotina com a equipe pedagógica de acompanhamento do atendimento aos professores com foco no desempenho das turmas na prova Paraná, priorizando as de menor desempenho. Chegou a hora de apresentar nossas ideias, sugestões, trocar informações, receber e dar também. Contar o que deu certo e buscar apoio em quem já conseguiu. É por isso que esse grupo existe, aprendizagem entre pares. Vamos lá? Então, hoje nós não vamos, a partir desse encontro, nós não vamos, desde a semana passada, a gente não vai se dividir em salas temáticas, tá bom? Então, a gente vai discutir aqui mesmo, no grande grupo. Eu vou ficar um pouquinho quietinha, porque eu quero que vocês pensem aí nessas possibilidades, né? Aqui já foi apresentada algumas, vou retomar elas aqui, né? Que a Tissa acabou de ler, né? Então, eu queria que vocês pensassem também em possibilidades, né? Vocês já têm ali, né? O Lindomar tem, né, todo prontinho ali o planejamento, tenho certeza que todos têm, né? Todo mundo já tem um segmento ali, e tem ideias, tem boas práticas, né? Então, compartilhem entre vocês, né? Veja quem vai digitar lá nas possibilidades, pode ser um único documento, tá bom? Não precisa ser separado ali, um digitar do outro, mas converse e alguém vai digitando ali os dois desafios, né? Primeiro a gente precisava ver, deixa eu abrir aqui, podem discutindo, eu vou abrir aqui qual alguém tem aí, consegue visualizar para mim ou apresentar? Qual foi o desafio maior escolhido por vocês? Eu vou tentar abrir aqui, tá, gente? Mas vocês podem ir comentando já, que vocês já viram lá, já sabem. Realizar as conversas difíceis com os professores, eu acho que foi o mais escolhido. Então, gente, quem escolheu isso pensou assim no quê? O que vem à sua cabeça nesse momento? Qual que é a sua realidade? Além desse, eu lanço um segundo desafio aí, quanto a nós, gestores e equipe pedagógica. Onde buscar meio de motivar ainda mais o nosso professor? Porque nós precisamos ter o professor motivado, né? Então, eu digo aqui que nós temos que fazer mágica, né? Muitas vezes, para motivar aí o professor, né? Porque tem muito professor que tem essa situação, o cara começa a reclamar da vida, porque o salário não está legal, porque o outro não está legal, porque o governo só pensa em número, porque eu sou um número, né? Então, eu até lanço mais aqui, um desafio em que eu acho que o ponto-chave é motivar o professor. O Lindomar colocou ali, né, fazer um agradecimento. Nós temos que estar constantemente fazendo esse trabalho para poder motivar, trazer esse professor junto à equipe, para que ele possa desenvolver esse trabalho melhor, juntamente lá na ponta, que é os alunos, o carro-chefe. Muito bacana, João, essa questão, né? Eu acho que quem que está digitando, quem vai digitar? Quem que se oferece a ser um redator? Porque eu acho que isso seria interessante a gente colocar no portfólio, porque o DAP, ele lê tudo que a gente coloca ali nos desafios e possibilidades, né? Então,
Se alguém puder digitar ali, vai digitando que o colega vai colocando. Como motivar os nossos alunos, né? Diante de tantas plataformas, de tantos quizzes e... Meu Deus, eu nem sei tanta coisa que tem. Que eles não querem fazer nada, que eles estão de saco cheio de tudo isso. E o professor não consegue nem passar o mínimo necessário de conteúdo em sala de aula, de tanta coisa que tem de burocracia para fazer, que o governo está impondo, né, que se faça. E isso causa mesmo desmotivação. Né? Então, é normal esse sentimento em todas as escolas, eu acho, de cobrança, de desmotivação, de desânimo, né? Eu acho que não é nem a questão do salário, é questão mesmo de excesso de trabalho. Eu acho assim, até pegando um gancho também do que a Kari falou, é que a gente faz feedback de tudo, né? Eu acho que está na hora de ser feito um feedback também de todas essas plataformas, né? Como que está realmente chegando. Porque eu acredito que em algumas plataformas teve um saldo muito positivo, mas teve outras que não, né? Eu vejo, a gente está com muito problema aqui, a questão do quizzes, né? Que a gente não consegue avançar nunca ali a situação. Tem alunos que fazem muito bem, tem alunos que não fazem, tem professores que colocam, professores que não colocam. Então, isso aí a gente não consegue nunca avançar, né? Mas o Inglês Paraná tem resultados bons. Eu acho que tá na hora de fazer um feedback de tudo isso, né? Para ver para que caminho que a gente vai seguir, né? É o norte que a gente precisa ter, né? Eu acho que a gente faz feedback pro professor, acho que tem que ser feito um grande feedback aí também de tudo isso que está ocorrendo na nossa educação aqui no Paraná. Agora eu vi o que vocês passavam na hora de digitar aqui, né? Você digita, daí apaga. Difícil, né? Vou copiar aqui nos documentos, igual a semana passada. Eu abri um documento, daí vocês iam falando, eu ia escrevendo aqui, daí depois a gente coloca lá. Acho que é bem mais prático. Que mais, gente? Essa questão, né? Eu analiso assim, essa questão das plataformas, eu acho muito bom, sabe? Eu acho que a gente tem um ensino, assim, digamos, eu sei da realidade de muitas escolas, né? Eu estou falando com base na minha experiência, né? Nós em 2020, logo após a pandemia, a gente tinha um pai de aluno na escola, não está mais, que trabalhava no Banco do Brasil. E naquela época, parece que a cada 2, 3 anos, o Banco do Brasil troca todos os computadores. Então, a gente foi contemplado aí com 40 computadores. A gente não tinha computador na escola, a gente tinha computador no pedagógico e na secretaria. E aí a gente começou a montar, em seguida vieram as plataformas, né? Aí, com mais os que o governo mandou, que foram 30 ano passado, a gente conseguiu montar 2 laboratórios, mais 50 tablets, né? E agora a gente recebeu mais 23 celulares. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana, assim, e esse ano veio uma equipe pedagógica, um pouco mais, né, 2 que repetiram do ano passado, e vieram mais outros 3 novos, e assim, eu percebi, assim, que já são pedagogos mais voltados para a plataforma, e quando eles são voltados para a plataforma, e quando tem um no grupo que faz que puxa essa questão do Power BI, dos dados, que isso ficava em cargo nosso, meu e da Débora, minha vice. Então, a gente sempre fazia esses, né, tinha essa pauta aí, semanal, não era só específica, Prova Paraná, mas sempre tinha algum conteúdo, algum assunto importante, né, que a gente colocava na agenda e que a gente desenvolvia. E, assim, eu vejo, assim, hoje a escola consegue, né, até dessa semana para cá, a gente tem se mantido, da semana passada para cá, a gente tem se mantido no verde, no Inglês Paraná. A redação, a gente tem que fazer aquelas 3.000 por ano, né, de acordo com o nosso número de alunos, a gente tem que fazer 2.800 redações, né, até dia 10 de maio. E a gente está com 2.300 redações, a gente precisa fazer
500 e poucas redações. Então, assim, os alunos, aos pouquinhos, eles estão incorporando isso, e a gente está tentando agora levar para casa, levar para os pais, né? E a Prova Paraná, eu acho que tem melhorado. A do ano passado, final, a última, acho que não é só a minha realidade, mas foi meio que um fracasso, assim, porque os alunos não estavam mais interessados, sabiam que a gente vinha somando nota dos outros 2 trimestres, mas o terceiro, a prova aconteceu muito próximo do Se Liga ali, então a gente não conseguiu aproveitar os resultados, né? Ficou apenas como dados mesmo para a gente discutir esse ano. Então, assim, um lado da educação, ela está avançando, porque eu acho que isso precisa ter, né? O outro lado, né, que não é só uma dificuldade nossa, que vocês citaram, mas é também aquela dificuldade geral, inclusive de escola particular, inclusive de outros países, que é a concorrência que a gente tem com o celular, né? Porque é o tempo inteiro no celular, né? O tempo inteiro, e agora é filmando o professor, tirando sarro de professor, fazendo vídeo, né? Hoje me mostraram uma foto, porque eles usam os tablets, e é proibido tirar foto, mas eles tiram e ficam gravados. Então, os momentos em que a professora estava fazendo a explanação, a explicação, foi tirando fotos de gestos que ela estava fazendo, da boca, a boca aberta, de certo, ela falando, e deixa ali no tablet, né? Então, até você descobrir quem que usou aquele tablet, porque no início a gente fazia o controle, o aluno pegava aquele número de tablet, mas às vezes o professor não vai fazer isso e realmente não dá tempo, né? Então, assim, eu acho que é uma análise bacana da gente estar pensando nesse contexto da Prova Paraná, nesse contexto de final de trimestre, nesse contexto aqui do pré-conselho. Pode falar, Dagoberto. É só citar um pouquinho em cima desses desafios aí que foram colocados, né? Que a maioria foram colocados, né? Em realizar as conversas difíceis. E eu discordo um pouco aqui no nosso colégio que realizar essas conversas com os professores eu não acho difícil. Eu acho até interessante e eu acabo até aprendendo junto com eles quando eu tenho essas conversas. O que eu acho difícil mesmo é fazer com que seja mantida a rotina para o acompanhamento das ações que devem ser feitas pedagogicamente depois, porque o professor, na hora que você está conversando com ele concorda ou ele discorda, mas essa conversa sempre é produtiva, sabe? Eu gosto até de ter essas conversas com eles. Só que, normalmente, essas conversas saem daqui com um objetivo. Agora, o problema depois é fazer com que ele execute aquilo que foi combinado ou foi proposto, que foi verificado que tem defasagem dentro do colégio. E isso que o João e o Lindomar colocaram aí, né? Teve mais uma diretora que também colocou, não gravei quem é que foi que falou, eu estava fazendo umas anotações aqui, em respeito às críticas em cima dos métodos, porque eu não sei no colégio de vocês, mas aqui no nosso colégio, eu vou falar bem a verdade. Os melhores professores que nós temos aqui, eles são contra a maioria dessas plataformas. A maioria. Então, eu não sei se é só aqui no nosso colégio que acontece isso. Mas daí até você colocar para ele que é necessária a utilização dessas plataformas, que elas também têm o lado positivo e tudo mais, olha, é terrível. E daí fazer com que isso seja feito não é fácil. Então, eu fico assim, sabe? Fico bem... Eu saio contente dessas conversas com os professores, daquilo que é posto e colocado, inclusive até em cima de observações, quando a gente vai para o feedback com esses professores. Quando são os professores bons, a gente sempre fica assim, e agora? Será que eu estou agindo certo dessa forma que eu estou fazendo ou não? Uhum. Então, fica essa dúvida, sabe? Então, eu acho que aqui a maior dificuldade nossa é fazer com que as ações Seja que devem ser propostas pedagogicamente, às vezes, elas não são mantidas.
Aqui, Dagoberto, entra, então, o acompanhamento, né? O que, né, a meu ver, é complicado em relação ao nosso tempo, às nossas tantas demandas, né? Mas precisa haver esse trabalho aí com a equipe, né? Vocês viram que agora eles estão ampliando para o pedagogo também poder fazer observação de sala de aula, né? Na escola a gente sempre fez em comum acordo, todo mundo observava, fazia o feedback junto. Agora o coordenador de curso também está podendo fazer observação de aula, então a gente vai dividindo aí a equipe, vai passando as demandas para a gente poder dar conta de acompanhar, porque só você acompanhando você vai conseguir fazer a cobrança. Cali, pode falar. Eu acho que a observação em sala de aula, ela veio como um ponto bem positivo, assim, sabe? Eu até vejo como algo, assim, que pode vir até a melhorar e até contribuir, porque no início também não foi muito bem aceita, não, né? E agora até está mais aceita. Então, contribuindo com a fala do professor Dagoberto, aqui na minha escola também, e nas outras escolas que eu trabalhei também, que foram várias, escola de campo, EJA, escola de periferia, escola de centro, as plataformas, olha, não tem um professor, ou melhor, tiver um professor dentre 50 que é a favor das plataformas, é bastante, porque eu não sei também se é só aqui na minha região, mas a maioria é contra as plataformas. Então, de repente, essa desmotivação também do professor esteja relacionada a isso também, né? A essa obrigatoriedade de ter que trabalhar com as plataformas. Eu vejo assim que, como o professor Lindomar falou ali, né, de repente selecionar, né, algumas plataformas que a gente sabe que são importantes, que são interessantes, mas eu mesmo, quando estava em sala de aula, eu via os quizzes de biologia, assim, meu Deus, era questões, assim, do terceiro ano, uma infantilidade que não era nem de aluno de quarta série primária, saberia responder para um terceiro ano. Então, eu já achava muito fracas as questões, né? Então, era a minha opinião quando eu estava em sala de aula. Agora, não estou mais acompanhando, assim, como é que tá, né? Então, de repente, rever isso, né? Rever essa forma, ou deixar mais disponível para o professor poder incrementar as plataformas, ou direcionar para um vestibular, para o Enem, porque se enxugou muito o conteúdo e se direcionou muito para a Prova Paraná. Então, eu vejo que falta muito conteúdo, né? Então, a gente está preparando o aluno para a Prova Paraná e esquecendo, às vezes, do Enem e do vestibular, né? Que na minha concepção, é o mais importante, né? Então, é isso só que eu queria contribuir. Ótimo, eu estou só digitando aqui algumas coisas que vocês colocaram. Só complementando, eu acho que em cima da Kari também, que é aquilo que acho que o Lindomar disse, né, que teria que ser revisto um pouco essas plataformas e verificar até onde que elas estão sendo positivas. Porque muitas vezes a gente nota que o objetivo de entrar na plataforma é simples e unicamente manter os números que o governo quer. E não é aí, não é por esse lado que deveria ser visto. E muitos professores estão fazendo única e exclusivamente para isso, né? Da mesma forma que muitos professores não... Não tem ninguém gravando, né? Senão amanhã vem nossa exoneração aí. Olha, a reunião está sendo gravada. Mas é assim, gente, a gente faz as críticas que a gente tá sentindo na pele, né?
A crítica, ela vem porque a gente escuta essa crítica do professor, né? No início também, nós, gestores, a resistência era muito grande, porque era tudo muito novo, a gente não tinha noção para onde a gente estava indo, né? Então, assim, houve, sim, muita resistência da parte dos gestores. Hoje a gente já vê os gestores mais voltados, porque tem um segmento, porque está conseguindo visualizar uma parte boa nesse caminho, né? Eu acho que o professor também, quando ele assimila a questão, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o professor de redação, ele tem 2 aulas, ele tem que fazer o leia, ele tem que fazer o redação, né? Então, assim, o fato de ter sido desmembrado de língua portuguesa, né? A professora de língua portuguesa, outro dia, eu entrei, estavam fazendo um projeto muito bacana, e ela estava trabalhando lá, predicado, né? Verbo, predicado, sujeito, um pouco da gramática, que parece que ficou esquecido. E aí a professora de redação, ela estava retomando isso. Gente, ó, aqui, por exemplo, nessa frase, não faltou concluir, faltou quem era o sujeito. Ah, a professora de português falou isso. Então, sempre vai acontecer uma relação, né? Eu acho que no fundamental, a gente vai conseguir equilibrar a partir dessa quebra que teve da redação. Tanto que lá, antigamente, todo mundo pegava tudo, pegava português e redação, e aí acabava misturando tudo. Como ele tinha que dar conta do número X de redações, ele acabava usando as aulas de língua portuguesa. Então, eu percebo assim, e o professor que tem separado, eu consigo acompanhar o trabalho da professora na observação de sala de aula. Aquele professor que trabalha com redação e leitura e língua portuguesa, tudo junto na mesma turma, eu fui lá acompanhar a aula, não, hoje nós vamos fazer redação. Falei, não, então tá, então vou combinar com você o dia que você vai trabalhar a língua portuguesa, que são bem poucos casos, né? Foi caso mais ali de complementação de carga horária. E teve professor que gosta da plataforma, que pegou toda a aula de redação, ele ficou com mais turma, mas ele tem ele está trabalhando com uma coisa que ele gosta. E aí o professor que né, mais tradicional, quer trabalhar gramática, ortografia, né? Ele está trabalhando produção de texto também, né? E aí ele está conseguindo fazer um trabalho. E assim, aos pouquinhos, eu acho que ano a ano as coisas vão se assentando e vão melhorando nesse sentido, né? Eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, quando a gente coloca um pouco a angústia que a gente vive, a CED vai ouvir, quem estiver acompanhando vai ouvir, mas não vai entender como uma repressão, e sim, né, a gente tem essa necessidade, o Formadores é para isso, é para a gente colocar aquilo que a gente está vivendo, só assim a gente vai abrir mudanças, né? Temos mais um tempinho, gente, eu preciso de um tempinho para passar as orientações do encontro que vem. Mas quem que está na vez de falar? O Lindomar? Tá, mas o meu é bem rápido, Zenilda. É sobre isso mesmo que você falou, sobre a questão. Vou colocar da redação, por causa que é a minha área, né? Eu sou de língua portuguesa também. E assim, é justamente essa questão da gente olhar qual que é a relação de uma plataforma, né? E tudo. Eu acredito que a Redação Paraná, ela não veio para auxiliar tanto o aluno, ela veio mais para auxiliar o professor. Porque o fato do aluno poder fazer uma correção, já entregar uma correção pronta, auxilia o professor a ele não ter que ficar buscando ali, procurando os erros ali de semântica, ortografia, que o aluno muitas vezes está fazendo. O aluno poderia se autocorrigir, né? E daí o professor ficaria mais voltado para dentro da questão de ideias. O problema é que nossos alunos, eles não estão preparados para uma digitação. Engana-se muito assim, quando fala que o aluno ele é digital. Não, ele gosta de rede social. O aluno, se você pedir para ele fazer um trabalho, né, digitar um trabalho, fazer um trabalho dentro dos conformes, a BNT, formatar, ele não faz. Você pode, eu vejo assim, os alunos entregando trabalho com um monte de coisa errada. Então, essa situação que a gente precisa muitas vezes estar reformulando, né? A Redação Paraná, eu acho uma ferramenta bacana para o professor, mas desde que o aluno ele tenha os subsídios, né, para poder manipular essa questão da redação. Né? Por isso que é importante... Por isso que tem que fazer uma reformulação, um feedback sobre o quão importante pode ser a redação. Mesma coisa do Leia. O Leia eu acho ele incrível. Só que para você ter o espaço de leitura é eu falo para você, eu fazia várias e várias e várias aulas de leitura com meus alunos, eles adoravam, que era um momento de silêncio, tranquilidade, e eu falava que eu relaxava, eles relaxavam juntos.
E agora, de repente, a coisa da leitura ficou uma coisa muito técnica, muito sistemática, e tirou um pouco da alegria da leitura, né? Então, até a gente, no último seminário que teve em fevereiro, eu sugestionei, outras pessoas também sugestionaram, que o Leia Paraná, por exemplo, ele fosse vinculado a livros físicos, em que o aluno tivesse esse contato com a leitura e que ele se apaixonasse pela leitura, não que ele fosse obrigado a ler. E quando você é obrigado a ler, você começa a ter raiva daquilo ali. Então você tem que fazer com que o aluno se apaixone pela leitura, fazer o que a gente fala assim, a apreciação da capa, do nome, de um prefácio, de uma carta ao leitor. Então tudo isso faz com que o aluno se aproxime mais da leitura. Então são processos que ele fica muito tecnicista e a gente tem que buscar uma questão que seja mais harmoniosa, que faz com que o aluno se apaixone realmente por aquilo, né? Enquanto a gente tiver, por exemplo, tem vários prêmios para quizzes e tudo mais, quando a gente está dando prêmio, é sinal que o prêmio está sendo mais importante do que a aprendizagem. Então a gente tem que ver, assim, quando o aluno começar a gostar da aprendizagem, a gente não vai precisar mais dar prêmio nenhum, né? Então, a gente tem que trilhar esse caminho e fazer os feedbacks para isso daí, para que a gente possa ver que caminho tomar com tantas plataformas aí. O que a gente não pode é de deixar de criar aqueles antigos projetos de leitura que a gente criava na escola, com livro físico, né? Fazer uso da biblioteca. Eu acho que isso a gente não pode deixar se perder. Isso é bem importante. Gente, então, assim, concluímos aqui essa parte dos nossos desafios, tá? Então, nós temos aí, né, para mais uma semaninha, e encerramos a nossa primeira jornada aqui de 2024. Então, a semana que vem, nós vamos fazer o encerramento. Então, eu preciso que vocês, né, o curso, né, o formador precisa que vocês estejam com os portfólios de vocês terminados. Vocês têm um prazo ali até dia 17, mas dia 17 também é o meu prazo de estar encaminhando tudo para a tutora. Então, se eu tenho cursista que não concluiu, daí e vai fazer isso lá no finalzinho, daí vai atrapalhar a prof aqui, que vai fazer as correções e já fazer os encaminhamentos. Para o encontro da semana que vem, a gente não vai ter um tema específico, vai ser o tema de conclusão, né? Então, cada um vai ter 4 minutos, né? A gente está estabelecendo 4, porque se vazar um a mais ali, vai para 5, para apresentar uma de suas implementações. Vocês têm que fazer ali 2 implementações, né? Então, eu peço que vocês concluam aquela primeira lá, deixei os recadinhos. Hoje dei mais uma olhadinha nos portfólios, alguns avançaram ali, outros mais, outros menos, outros não ainda, mas vocês precisam se dedicar, porque vocês dependem da conclusão do portfólio para a certificação de vocês, tá? Então, não adianta a gente vir participar dos encontros, estar aqui presente e não concluir a tarefa, que daí vai ficar faltando essa parte para vocês terem direito aí ao certificado de vocês, tá? Então, a semana que vem, cada um vai ter 4 minutos para apresentar uma de suas implementações. Só rapidinho, eu gostaria de saber o que cada um vai apresentar. Já pensou, já não pensou ainda? Quem já tem definido o que vai apresentar? Vai ser sobre frequência, vai ser sobre o pré-conselho, vai ser sobre prova Paraná, agora que vai juntar, né, o 5º, 6º e 7º encontro. Escrevam ali para mim no chat, ou falem que é mais rápido. Eu vou apresentar sobre a infrequência zero, e sobre o pré-conselho. Ótimo. Eu vou focar no Prova Paraná. Beleza. Os outros não têm definido? Eu pretendo apresentar sobre o pré-conselho. Ok. Dagoberto, frequência. Tranquilo. Não, é só para a gente ter uma noção, gente, porque... alguém ia falar? Não, eu ia colocar que eu ia fazer sobre frequência, mas depois do encontro de hoje, eu acho que vou mudar para pré-conselho. Tá. Estou pensando em mudar. Então, porque é importante, porque às vezes vocês todos me dissessem assim, todo mundo vai fazer sobre frequência, eu ia meio que pedir aqui para alguém fazer uma mudança, uma troca, para que a gente possa enriquecer esse nosso último encontro com diversas, né, apresentações
e com diversas possibilidades. Mas está bem mesclado aqui, está maravilhoso, sim. Espero que vocês se organizem bem tranquilos, preparem a apresentação de slide de vocês, que cada um vai poder fazer essa apresentação, porque a apresentação daí auxilia vocês, né, na hora de falar, tá bom, gente? Então, ficou definido, 4 minutos para cada um, se for necessário, pode ir até os 5, né, que isso aí já vai dar em torno de 50 minutos do nosso encontro, e a outra parte ali vai ser daquilo que o formador vai trazer para vocês ali, e a gente poder encerrar de uma forma ali com bastante mérito a participação de vocês, os nossos encontros. Tá bom, gente? Então, deixa eu só terminar aqui essa apresentação, vamos aqui para um encerramento. Então, nós trazemos aqui, quem pode ler para nós essa frase do Paulo Freire, e depois da frase do Paulo Freire, daí, quem que vai fazer o print de tela hoje do nosso encontro, abram as câmeras, todos aí, para aparecer ali, tá? E aí, depois da frase, eu tiro a apresentação, daí quem for fazer a foto faz para nós. Alguém se habilita, coloca um positivo para nós. Pronto, Cali vai fazer para nós. Quem que vai ler a frase para nós? Eu posso ler. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Então, com essa frase, nós encerramos aí o nosso encontro. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Tá, assim, muito bom. Por mim, ainda teria o 8º e o 9º encontro para a gente poder se conhecer mais e a gente dialogar bastante. Muito bacana, pessoal. Estou muito contente com vocês e eu tenho certeza que o encontro da semana que vem vai ser melhor ainda. Fecharmos com chave de ouro aí essa etapa. Um bom trabalho para vocês, bom feriado amanhã, pessoal, bom descanso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Tiramos a foto. Vou parar. Seria melhor para de compartilhar, prof. Daí eu tiro. Isso. Beleza, agora sim. Sim, agora Hélio consegue abrir a câmera? Hélio conseguiu abrir a câmera. Antônio já saiu. Ai, tá faltando gente, né? Saíram alguns, tá faltando uns 2 ali, saiu por último agora. Tá bom, já deu, obrigada. Beleza, tchau. Então, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom feriado. Tchau, boa noite, Tchau, pessoal. Pessoal, bom feriado.